gente. Entrei aqui novamente. Tinha dado um problema na outra live. Eu tinha deixado ela privada, então a minha debatedora não tava conseguindo acessar. Mas agora entrem. A gente vai falar sobre um filme muito especial. E eu tô aqui olhando Tô olhando pro lado porque eu tô vendo o notebook. E o notebook tá... Pera, calma. Já ajeito. Caiu o meu banner. Mas eu tô olhando aqui o notebook porque eu tô falando com a minha debatedora e eu tô esperando ela entrar. Pronto, hein? Momento. E aí é o tempo que eu ajeito aqui o banner. Vamos convidá-la. Vocês escutaram isso? Teve alguns fogos. Deixa eu ajeitar. Oi, Pro! Oi, tá me ouvindo? Tô sim, só eu mesmo, né, pra te fazer participar de algo assim. Então, mas tranquilo. Bom, vou Vamos conversar. agilizar nosso tempo. Eu queria primeiro explicar como é que é o projeto do Cinema em Movimento e logo após eu vou pedir para você se apresentar e falar quem você é, sua profissão, o que você faz, tá? Tá. Para começar, a gente hoje vai debater sobre o filme Carne. E esse filme ele faz parte do Cinema em Movimento, que é um projeto da MPC Filmes, é uma produtora lá do Rio de Janeiro. E esse Cinema em Movimento faz parte de um circuito universitário que acontece em todos os estados do nosso país, com o objetivo de difundir o cinema mesmo em todos os lugares aqui do Brasil, para poder falar sobre direitos humanos, diversidade, inclusão. Então, esses filmes, eles já são nesse teor mesmo, para a gente debater assuntos que normalmente não são tão debatidos na nossa sociedade, que deveriam ser debatidos. E um deles é o Carne, eu tô aqui até com a sinopsezinho dele, que apresenta relatos íntimos em forma de animação. Eu acho incrível isso. São 5 mulheres diferentes, são gerações diferentes, e elas exploram a relação delas com o próprio corpo, desde a infância até a velhice. E ele é muito especial, eu acho incrível como ele é desmembrado, assim, como é falado sobre cada relato pessoal que se assemelha tanto com vários relatos de outras mulheres. Então, agora a gente está aqui com a Clícia Fontinelli, que é a nossa debatedora de hoje. Ela é professora, coordenadora da agência de notícias da Estácio, que inclusive eu faço parte, e também protetora de animais, mestrando. Ela é tanta coisa, mas eu vou pedir para que ela se apresente para vocês conhecerem melhor. Prof, rapidinho, eu vou habilitar minha câmera enquanto você fala, só para eu ajeitar o banner aqui atrás, tá? Mas pode falar. Então tá. Bem, boa noite para todo mundo que está chegando. Como Carla falou, eu me chamo Clícia, sou Clícia Fontinelli, sou jornalista de formação, sou professora por escolha, por vocação, eu digo, sim, no jornalismo. E aí, inspirada aí no filme do qual a gente vai sobre o qual a gente vai conversar, eu posso dizer que eu sou uma mulher com quase 40, quase 50 anos, né? Ainda não na menopausa, mas sei que ela está chegando. O que eu posso dizer? Era uma criança magrela e hoje ganhei pesos e muitos pesos. O que eu posso dizer mais? Posso dizer que fui também do teatro, explorei meu corpo de várias formas artísticas e me estreiei pela primeira vez com 11 anos como a personagem aí do filme do qual a gente vai falar. Mas profissionalmente sou professora de jornalismo, escritora. Carla falou que eu sou protetora de animais, sim, eu sou também, sou espírita, trabalho com espiritismo no sentido de pesquisa. E o que mais? Eu também já enveredei não só pelo teatro, mas também pela interpretação no audiovisual, com pequenas produções aí de videoarte. Acho que é isso. Acho que é isso, só um pouquinho, né? Prof, eu tava falando sobre um filme agora que é o Carne e como ele explora a relação dessas mulheres com seus corpos. E dentro disso eu queria agora poder adentrar mesmo pra gente falar sobre o filme, o que a gente teve como percepção. É mais um bate-papo mesmo, assim, não é uma entrevista, pode parecer, né? Porque a gente é do jornalismo, então acaba sendo, né?
Mas eu queria saber primeiro, antes de tudo, a sua percepção sobre o filme, o que que você achou dele. Bem, primeiro eu acho que é muito pouco dizer que ele é uma animação, porque eu acho que ele é muito arte, assim, o desenho, lógico, é uma animação porque são desenhos em movimento, mas é um filme curtinho, de 12 minutos, que conseguiu, ao mesmo tempo, dar densidade, porque a fala das personagens, né? Que contam situações diferentes, épocas diferentes de suas vidas e relações diferentes com seus corpos. Há uma densidade, existe dor em alguns momentos, né? Descobertas, receios, enfim. E isso tudo é permeado por uma animação que é uma arte, né? A pessoa, o desenhista, a desenhista trabalha com cores de uma forma muito bonita, né? E com elementos simbólicos, o prato, quando a gordinha vai falar, né? A questão da própria vagina que aparece como desenho, o corpo negro envolvido, o negro e trans, né? Envolvido também no mar. Enfim, eu achei belíssimo, do ponto de vista estético. E às vezes isso é uma coisa que me inquieta, sabe? Porque em que medida a beleza suaviza a dor do relato? Aí eu fico, às vezes, me perguntando, assim, porque teve momentos que eu parei e me levei na beleza da cena, né, do desenho, quando havia uma densidade, uma dor de algo que foi vivido, de uma experiência traumática, por exemplo, né? Então, esse caminho, ele é um caminho muito delicado, né, que você consegue, ao mesmo tempo, trazer uma poética, trazer uma estética, uma beleza, mas também conseguir manter uma densidade. Eu acho que o filme consegue fazer isso, sabe? Embora eu confesso que eu fiquei muito encantada com a estética dele, né? Eu fiquei realmente muito encantada. Uma forma muito interessante de trazer histórias e manter, de algum modo, também a privacidade dessas mulheres. Acho que é isso. Eu assim, me encantei muito por esse filme e também me vi muito em vários relatos dessas mulheres. Eu menstruei com 9 anos, muito nova, era uma criança. E foi muito difícil para mim a minha percepção com o meu próprio corpo, porque ninguém esperava que eu fosse menstruar tão nova e ninguém estava preparado para isso. Na verdade, era para eu estar preparada, mas eu nunca tinha tido de uma forma aberta essa conversa com as pessoas, com as mulheres da minha família, né? Eu acredito também ter num ambiente cristão assim, e tem todo são várias dificuldades para falar sobre o corpo. E aí foi muito difícil para mim entender o que, que aquilo significava. Eu lembro que foi ainda mais difícil porque eu estava num retiro de criança. Então, imagina, você tá lá cheia de crianças no retiro e você menstrua. Então, achei fantástico como aquela menina, ela falou sobre, né, como é que foi quando ela contou para a mãe dela. E o meu foi totalmente diferente quando eu contei para minha mãe. Minha mãe ficou em estado de negação, ela não queria que eu fosse verdade. Ela até escondeu o calcinho, pra você ter ideia. Pois é, assim, quando a moça no filme vai falando, né, que ela diz assim que menstruou nova e que teve meio que crescer rápido enquanto a maturidade ainda não estava vindo, o corpo estava indo no ritmo e o emocional, o psicológico dela ainda era muito criança, né? Eu te cortei, mas porque eu lembrei que quando eu menstruei, eu achei que eu ia morrer. Foi simples assim, eu tinha 11 anos de idade, a gente estava preparando a casa para o aniversário do meu irmão mais novo, eram férias e fazia assim, eu estava dormindo demais nas férias. Ninguém estava entendendo por que eu estava dormindo demais. E eu dormindo, e no dia do aniversário dele, de manhã, eu apareceu e não foi exatamente sangue, e eu disse, morri. Vou morrer, vai acontecer uma coisa, uma desgraça comigo, o que farei, né? Fiquei com aquilo ali tenso. Aí pensei, não, se aparecer de novo, eu vou avisar minha mãe, porque pelo menos dá tempo dela me levar no médico, ou pelo menos ajeitar o caixão. E aí, quando apareceu de novo, eu chamei minha mãe, e ela ficou muito emocionada, sabe? Minha mãe
olhou para mim de um jeito diferente. Essa foi uma coisa que ficou marcada para mim. E ela me explicou de um jeito muito rápido, sem muitos detalhes, né? E eu disse, então tá bom, é isso. Porque assim, eu não tive cólica, não sei o que é cólica até hoje, não tive nenhuma TPM, também não sei o que é isso, né? Talvez eu viva TPM 24 horas todos os dias, enfim, para não saber. Né? E aí eu fiquei pensando, putz, e agora no aniversário dele, como vai ser? Como é que aconteceu? Quando foi à noite, na hora do aniversário, estava eu já com o meu próprio absorvente, botei uma calça jeans, que na época eram as calças jeans pantalona, assim, ficava justa na cintura e aberta, assim, frouxa, sabe? Era jeans. E fui, vocês não, botei isso, porque aqui não vai sujar nada. Porque tem essa parada, né? Mulher tem morre de medo de se sujar. Eu sei que eu dancei a noite inteira de forró nesse dia. Dancei a noite toda de forró. E aí eu pensei, não vai mudar nada na minha vida esse negócio de menstruação. E, de certo modo, a princípio eu achei que não ia mudar. Só que com pouco tempo foi passando, algumas coisas aconteceram. Por exemplo, né, nesse mesmo momento, meu pai me chamou. Meu pai é meu herói, né? Enfim, muita coisa para mim. E ele me colocou no colo. Foi a última vez que meu pai me colocou no colo. Ele olhou para mim, encheu os olhos d'água, ficou só parado olhando para mim. Eu pensando, o que é essa besteira que está acontecendo aqui? Entende, né? A gente não tem dimensão do que aquilo significa. Pois é, aí ele me deu um beijo na testa e disse, meu filho, dormir. E foi a última vez que ele me colocou no colo, né? Mudou para ele alguma coisa, e aí depois eu entendi que mudou para mim. Mas eu tenho uma relação bacana com a questão da menstruação, sim. Como eu nunca senti dor, como nunca tive assim nenhum problema mais, eu me sinto mais fêmea, né? E aí, já puxando, né, indo lá para o final do filme, quando traz a mulher já na menopausa, né? E aí, assim, hoje eu digo assim, a gente começa a perceber que envelheceu, que está envelhecendo, quando as suas amigas mudam o assunto. De cólica, de medo de engravidar ou vontade de engravidar, para calor e enxaqueca, porque a menopausa está chegando, né? Então, eu já estou com várias amigas nesse circuito, né? Eu ainda não sinto esses sintomas, mas está batendo, né? Vou fazer 50, né? Então, não sei como é que será. Espero que siga um curso muito similar ao que está sendo até agora, essa relação com o meu aparelho reprodutivo, né? Eu acho. Prof, o filme ele usa algumas fases da carne, né? Crua, ao ponto, mal passada, como as metáforas mesmo do nosso próprio corpo feminino. O que essa analogia te faz pensar sobre como que a sociedade cozinha a mulher, mudando o que ela pode ser ou o que ela não pode ser? Ai, sabe, às vezes eu acho que eu sigo na contramão de muita coisa, assim. Eu sou a única filha, né, numa família de nós somos quatro, eu sou a mais velha e a única mulher, e os outros três são três homens. Então, muito cedo eu saí gritando pelo meu espaço e dizendo não, eu vou fazer independente de ser mulher ou não. Então, eu sinto que eu consegui brigar com esse espaço sem agressividade, assim, né? As tentativas de me cozinhar, de me rotular, elas vieram, óbvio, né? Não fui diferente. Embora, por exemplo, não tenha o problema do racismo, né? Aqui no Brasil não tive fora. Mas eu penso assim que é muito mais como a gente vai agir diante dessa sociedade, sabe? Porque, por exemplo, eu fui magérrima, eu era, como dizia minha mãe, eu tinha um corpo de Miss, toda sarada e tal, sem muito esforço, foi quase a vida toda assim, depois eu engordei. Esse engordar causou alteração. Só que não em mim imediatamente, mas no olhar das outras pessoas. Eu lembro que tinha um rapaz que eu fiquei uma vez, ele era fotógrafo. Quando eu fiquei com ele, eu tinha uns 16, 17 anos, eu era a época bem, né, bem na fita. E ele me encontra alguns anos depois, e ele tinha no imaginário ainda aquela imagem, né, da bem feita e tal, magra, não sei o quê, a falsa magra, como o povo diz.
enfim. Ele se assustou e não conseguiu disfarçar quando ele percebeu que eu tinha barriga, né? E gordurinhas, né? E eu ri. Assim. Ainda bem que eu não estava interessada nele mais, né? Porque senão talvez eu tivesse ficado arrasada. Mas, assim, no geral, eu acho que as mulheres, elas sofrem com isso, né? Principalmente quando atrelam a sua afirmação no mundo à sua estética, né? Eu tentei fugir disso, né? Até hoje eu tento, né? Maquiagem, salto, eu faço o cabelo quando eu tô afim, eu faço a unha quando eu tô afim, eu me depilo quando eu tô afim. Paciência, quem tiver com problema, vá cuidar da sua vida, porque eu não tenho que te dar satisfação. O corpo é meu, né? Adoro. Então, muito cedo eu chamei o corpo para mim, disse esse corpo é meu porque a alma é minha, né? A alma que manda nesse corpo é minha e sou eu e o resto do mundo que se exploda. Levei aí, lógico, muito mais falas por trás do que diretamente, porque o povo tem um pouco de medo quando você é um pouco incisiva nessas questões, né? Mas eu acho que no filme ela consegue passar de uma forma muito interessante sobre, né, você ainda é muito menina, você é crua e você vai mal passado, depois até você ficar na velhice, que talvez seja uma parte mais difícil. Embora eu sempre digo, viu? Eu amo envelhecer. Minha É, mãe disse que eu digo isso porque eu sou nova, mas eu já vou fazer 50 e já não sou tão nova. Digo. eu acho muito interessante como o filme vai retratando essas experiências dessas meninas e a gente vai vendo, como eu tinha dito no início, que essas experiências elas não são só delas, né? Elas acontecem com nós mulheres. E eu acho legal porque eu já na minha infância eu nunca fui magra, sempre fui mais cheinha, assim. Nunca tive um corpo magro e tal. Só que isso nunca foi um problema pra mim, até dizerem que isso era um problema pra mim. Né? Então, até começarem a gente tá crescendo, os 11, 12 anos, aquela pré-adolescência aí, a galera indo perceber que tem que era aquela menina mais magra, ela é mais gostosa, e aqueles comentários chulos, né? Então aí É vai. complicado. A gente vai. Olha, eu pesava 46 quilos com 1,65 m. Né? Então dá para ver que era magra. Sabe uma coisa que para mim, você estava falando aí, né? Para mim a questão da gordura não foi o problema. O problema foi meu cabelo. Ah, Eu lembro quando eu aí eu tinha. já o cabelo era. Mas até meu cabelo, ele foi. Quando eu era jovem, meus 20 e poucos anos, meu cabelo era na cintura todo inteiro, ele é crespo, né? Hoje ele é curtinho, mas e ele era solto, viu? Eu não tinha uma liga de cabelo. Quando meu cabelo, no auge do tamanho do meu cabelo, eu não tinha uma liga, eu não tinha um pente, certo? Não tinha nada. Sério, se você dissesse, Pri, você tá brincando? Não, eu não tenho. Eu pintei, o meu cabelo eu desembaraço com os dedos. E eu prendo ele com ele mesmo quando eu tô afim. Quando eu prendo, né? Porque ele era o tempo inteiro solto. Mas antes disso acontecer, que foi essa fase dos 9 anos até os 13, meu cabelo ficou mais crespo, eu entrei numa piração. Eu colocava um gigolé e colocava umas 10 ligas de cabelo para prender um cabelo que não era mais do que aqui. Aí eu lembro que uma tia minha dizia, minha filha, deixe seu cabelo respirar, e eu ficava com aquilo, né? Aí um dia, nem sei bem dizer como que aconteceu. Eu fui cortar o cabelo e a criatura cortou meu cabelo. Hoje é moda, esses cortes todo assimétrico, Ah, né? tá. Isso. O rapaz fez isso no meu cabelo, eu estava com 11 anos. Eu fiquei passada com o que ele fez. E disse para a minha pessoa, ninguém mais vai tocar no meu cabelo. E aí eu fui dos 11 até 18 anos cortando eu mesmo o cabelo. E aí ele estava muito picotado, então eu fui, tipo, crescia um pouquinho, eu cortava, crescia um pouquinho, eu cortava, até ele ficar inteiro. E aí, nesse processo, eu cheguei aos 15, dos 11 aos 15, né? E do 14 para 15 anos, eu soltei o cabelo. Eu disse, ele vai ser solto agora. Ninguém corta, ninguém penteia e ninguém prende mais o meu cabelo. E foi também, coincidência ou não, no período em que eu vou para o teatro, eu entro no teatro com 15 anos, eu vou estudar em um outro colégio, que é a escola técnica, que era público e era uma outra vida. Eu entro em movimento estudantil, eu vou descobrindo minha sexualidade, e foi tudo junto ao mesmo tempo agora, né? Mas foi um período traumático, a história do cabelo.
Aí eu deixei ele crescer e ele era uma sensação, meu cabelo. Não é por nada não, mas ele era muito bonito. Quem estiver assistindo aí que me conhece dessa época, Eu já vi fotos. não, mas pessoalmente é que era um negócio. Aí um dia eu pirei. Eu estava com uns 23, 25 anos, eu disse, eu sou que nem o Sansão? Eu sou só o cabelo? As pessoas só olham para mim para falar do meu cabelo? Não quero mais não. Eu cortei menor que isso. Gente, Foi? foi tão pirado, cortei menor que isso. Foi tão pirado que as pessoas passavam do meu lado e não me reconheciam. Aí eu disse, gostei. Ninguém me reconhece. E aí depois disso eu entendi que eu posso ter meu cabelo do tamanho que eu quiser e do jeito que eu quiser. Liso, crespo. Ah, porque eu alisei também, teve um período que eu alisei. Né? Enfim, e aí hoje ele tá assim, ele não é pintado, ele tem essas madeixas brancas aparecendo, que eu adoro, meus cabelos prateados. E eu acho que talvez com o cabelo tenha sido mais forte essa coisa do corpo, né? Não do corpo todo, mas essa parte do corpo. Eu não preciso nem falar, assim, quando se fala em cabelo, já é uma loucura pra cima de mim. E eu acho que o trecho do filme em que eu mais me olhei, assim, né, e vi mesmo, foi quando aquela mulher trans negra, ela fala que ela nunca, ela sempre passou despercebida daquele negro retinto, que ela não, né, ela não era aquela negra retinta e ela sempre era confundida com aquela morena e tudo mais. Isso sempre aconteceu comigo, assim, muitas e muitas vezes, e você é prova disso. As pessoas duvidavam da minha negritude. E eu achava isso bizarro, porque, ou seja, eu não sei quem eu mesma sou, eu não posso dizer quem eu mesma sou. É, E é, meu cabelo sempre foi outra coisa, né? Assim, porque então, ok, eu sou uma mulher negra, mas eu não posso ser uma mulher negra do cabelo liso, que alisa. Eu não posso escolher ser assim. Então, assim, é muito bizarro como eu ia assistindo o filme e eu ia pensando, meu Deus do céu, realmente, isso aconteceu comigo. e tem uma coisa assim, porque existe sim uma pressão estética para o cabelo liso, que eu acho que hoje é menor. Na minha época, quando eu era mais nova, isso era muito mais forte, né? Hoje já tem uma identidade assumida. E eu acho que essa identidade ela tem que ser assumida de verdade. Só que existe uma questão de coletivo e existe uma coisa da individualidade. Quando uma branca encrespa o cabelo, ninguém reclama. Não é? Quando uma pessoa de cabelo louro pinta o cabelo de preto, ou seja, escurece o cabelo, ninguém reclama. Quando a pessoa branca vai para a praia ou faz bronzeamento artificial para ficar com a pele morena, ninguém reclama, né? Aí eles, mas é porque essas pessoas estão num determinado local, lugar de fala de uma sociedade que é preconceituosa com o racismo? Concordo. Mas veja, é muito cruel tirar de uma pessoa que já vive uma situação de preconceito a possibilidade dela de escolher a sua individualidade, né? E aí essa coisa da negritude, ela é muito curiosa. Deixa eu só contar dessa questão. Eu sou teoricamente colocada aqui no Ceará como uma pessoa branca, né? No sul não, no sul eu saio como morena. Hoje eu tenho um cabelo mais escuro, mas ele era bem claro. E aí uma vez eu estava na Itália e lá tem uns caras que fazem caricaturas. E aí eu disse, eu vou fazer umas caricaturas aqui, numa praça lá, né? E aí o cara fez a minha caricatura. Quando ele terminou, ele fez uma negra. Aí eu olhei e falei assim, nossa, sou eu? Como? Porque a caricatura, ela ressalta o que você tem, né, vamos dizer, de diferente. Então, ele ressaltou minha boca carnuda, o meu nariz que não é afilado, o meu cabelo crespo, o meu quadril, né? Então, ele ressaltou a negritude. Eu ainda sabia que eu era brasileira. E aí eu fiquei, nossa, eu nunca me vi negra. Eu nunca me vi, né? E continuo não me vendo. Mas eu também não me vejo a branca, né? Então, assim, eu estou numa transição aí, né? Do que é que eu sou? Não sei, eu acho que eu sou a brasileira bem típica, misturada, né? Misturada, tem negra, tem indígena, tem branco, tudo junto. Mas entendendo que há, sim, um preconceito, né? E no filme, quando ela traz, ela diz assim,
No topo da pirâmide, assim, na pirâmide, né, eu sou a pior, né? Eu estou no pior estágio da discriminação. Ela fala de pior no sentido de discriminação, porque além de negra, né, de perna grande, de coxa grossa, não sei o quê, ainda era trans, né? Então ela traz isso assim de uma forma, isso é uma dor, né? Isso é uma dor terrível, a pessoa não pode ser. E quando eu estava assistindo esse trecho, né, eu estava lembrando de uma situação quando eu era jovem, tem um bar chamado Pirata, e eu estava na rua do Pirata com uma amiga minha da mesma idade, na época, duas jovens de 19, 20 anos, saúde, beleza para dar e vender, mas essa minha amiga é negra. E em um determinado momento, o cara segurou o braço dela e perguntou quanto é que custava o programa. Meu E Deus. foi um caos, porque eu fui para cima, ela também, ele só não apanhou, porque, enfim, afastaram ele do coisa. Mas isso nunca saiu da minha mente. Assim. Nunca ninguém me parou para perguntar quanto que era o programa. Sabe? E aí eu vejo o racismo. Não em mim, né? Vejo racismo em alguém que eu amo. Isso deve doer demais, né? Ela era tão universitária quanto eu, né? Com tão capacidade quanto eu, mas ali naquele momento a pele dela fez, com todo respeito às profissionais de sexo, mas ela não era, ela não era. Então ela era só um corpo ali que estava achando que poderia estar disponível, porque pega, né? Puxa, segura, né? E isso é muito agressivo, é muito invasivo. Prof, eu tenho só mais duas perguntas, vai dar certo. Mas a minha segunda pergunta era que o filme ele mostra o corpo como esse território de disputa, né? Tipo assim, fora esse território de disputa, um território também de autodescoberta. Elas falam sobre as suas autodescobertas individuais e tudo mais. Em que momento que você acha que a mulher ela começa a entender que o corpo dela também é um espaço político? Do espaço político. Bem, antes de eu ia dizer assim, que a mulher começa a descobrir o corpo quando ela começa a se masturbar. Eu acho que é aí. Mas, com relação ao espaço político, eu acho que é quando ela se percebe no lugar de fala. Porque eu acho que com o corpo vai uma alma antes, ou vai uma alma junto, sabe? Então, por exemplo, eu tenho muitas tatuagens, né? E quando eu era jovem com tatuagem, era a jovem de feitazinha de tatuagem. Agora eu sou uma cinquentona, quase cinquentona com tatuagem. Há uma diferença, né? E aí isso é uma imposição que se coloca. E aí eu vou para a sala de aula, da minha aula, né? Cheia de tatuagens. Né? Que mesmo que hoje não tenha mais o mesmo preconceito que havia na minha época, ainda há. Sim. Eu sei pelo olhar que eu recebo. Né? Esse olhar eu percebo, embora eu não preste muita atenção, né? Alguns amigos já me chamaram a atenção para isso. Já percebeu? Fulano olhando, olha ali a pessoa olhando para ti, a pessoa olhando o quê? As tatuagens, né? Aí eu, tá, ok, paciência. Então eu acho que quando a mulher se vê como um ser, uma pessoa inteligente, um sujeito, e aí o corpo dela começa a ser também político, né? Porque se relaciona. Isso pode acontecer na infância, né? Pode acontecer quando você se depara com você pode ou você não pode fazer, mas pode acontecer só na velhice. Né? Eu acho que é um processo de descoberta do sujeito que somos. E aí, quando a gente se descobre sujeito, a gente descobre o espaço do nosso corpo nessa sociedade. Que legal. E para encerrar, prof, eu queria que você falasse que mensagem o filme deixa para nós, mulheres, sobre o direito de existir no próprio corpo, sem pedir licença, sem se desculpar, assim, né? Que mensagem você acha que esse filme traz para nós nesse quesito, nessa forma de pensar? Eu acho que o filme traz uma individualidade, uma subjetividade que é atravessada pelo coletivo, que é atravessada pela sociedade. Então, eu penso que a gente precisa manter muito seguro em nós o que somos, né? Não o que estamos, não o que temos, mas o que somos. Porque o que somos pode até amadurecer, o que somos pode até transmutar em muitos aspectos, mas existe uma essência em nós, numa alma que nos habita, né? Que nós habitamos esses corpos, que ela se impõe. Ela se impõe durante toda a nossa vida.
E eu acho que o filme traz isso. E traz mais uma coisa, eu acho que o filme pede para que, para que a gente se veja, mais do que esperar que os outros nos vejam, né? A mãe que é nutricionista e se frustra com a filha que é gorda, que não é a bonequinha para enfeitar, né? A mulher que é do teatro e que já envelheceu, a trans negra que é gostosa, enfim, né? E Dentro eu do acho quadro que colocaram. não, ela dá essa estética sensível a um tema pesado, assim. E claramente deve ter sido intencional, né? Porque isso faz um diálogo sobre o corpo, a identidade, a sexualidade. E como é que. Vou tô fazendo uma última pergunta, prometo. Principalmente em sala de aula, agora que você é professora, né? Você acha que isso facilita esse diálogo sobre o corpo, sobre essa identidade, essa sexualidade dentro de sala de aula ou em espaços públicos? O formato em que ele é feito desse jeito de animação? Eu acho que esse filme ele permite a atenção. Além dele ser curto, né? Hoje em dia as pessoas não têm muita paciência por longas, né? Ele tem uma estética muito bonita, ele tem uma narrativa que é densa, mas ao mesmo tempo é leve no sentido da própria escolha das palavras, né? Agora, se ele vai tocar as pessoas, eu não sei. Eu não sei porque às vezes a nossa vida está tão plástica que é capaz de alguém assistir e ficar pensando como foi que foi feito o pratinho para a criança ficar lá dentro, correndo e ganhando a medalha, né? Tô dando só vários spoilers, viu? Sim. Olha, tem um amigo meu aqui, o Curtis, adoro ele assistindo. Oi, amigo. Pois é, e aí eu acho que pode sim, acho que momentos como esse que o Cinema em Movimento traz, da gente falar do filme, né, e trazer perspectivas sobre ele, pode ajudar, né? Porque não é só assistir, é pensar sobre. E para pensar e conversar sobre, faz a gente pensar mais, né? Acho que é isso. E como é que faz para assistir, cara? Se alguém quiser, eu Pronto, tenho. ia falar isso agora. A gente tem o Instagram da MPC Filmes. Eu vou deixar, inclusive, o arroba aqui nos comentários. Que aí eu acho que fica mais fácil de conseguir entrar lá e dar uma olhada. Na bio do Instagram, ali em cima, né? Na barrazinha que fica embaixo da foto de perfil, tem os links de todos os filmes que fazem parte dessa nova edição do Cinema em Movimento, né? Que são 3 filmes no catálogo. O Carne, que é esse que a gente está debatendo, tem o Castanhal e tem o Futuro do Agora, que são também filmes excelentes. E se vocês quiserem assistir, podem entrar no link na bio da MPC, porque tá lá disponível. Não precisa pagar nada, é tudo gratuito. E, prof, eu queria te agradecer por poder estar aberta a diálogos como esses. Você está com uma vida corridíssima, a gente está no final de ano, reta final, tem prova, tem inúmeras coisas, mas queria Tem agradecer. doutorado para entregar! E ainda tem que ir para casa, porque ela ainda está na faculdade, então eu vou liberar logo com ela. Mas obrigada, por verdade. Eu espero que a gente possa ter reflexões muito mais profundas e muito mais conversas. E também espero que não seja a última vez que a gente faça falando sobre filmes que são relevantes para a sociedade, que merecem ser assistidos. E é Com isso. certeza, amei. Beijo Beijo. grande. Vão assistir, gente. É perfeito A esse live, filme. a live também vai ficar salva aqui no meu perfil, então se você quiser depois compartilhar com alguns amigos e também colocar no seu Instagram, pode colocar. Beijos. Tá ótimo. Tchau. Beijão, tudo de bom. Tchau, tchau, gente.